Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais, que vai ao ar segunda, quarta e sexta, sempre ali por volta das 21 horas e sempre que possível. Semana passada não pude gravar, estava fora da cidade, mas Deus tem abençoado e as devocionais que têm vindo ao ar têm vindo para consolar, para confortar, para aquecer, para alegrar, para encher de gozo e paz o teu coração e te garantir, sim, uma boa noite com Jesus. Nas devocionais que eu vinha fazendo aqui há um bom tempo no nosso programa, eu tenho feito trechos da Escritura. Nós fizemos a oração do Pai Nosso e agora estamos fazendo os 10 mandamentos, que se encontram no capítulo 20 do livro de Êxodo. Tá bem? Nós já fizemos 7 mandamentos, chegando até o versículo de número 14, não adulterarás. O nosso versículo de hoje, a nossa meditação de hoje, se encontra no versículo de número 15, não furtarás. Não furtarás. É interessante como que esse versículo se relaciona com a realidade do povo do Antigo Testamento. Esse versículo, ele trazia para aquele povo uma preparação para o que aconteceria na entrada deles na Terra Prometida. Quando o povo estivesse já dentro da Terra Prometida, aquele grande território seria dividido entre as 12 tribos. E dentro das 12 tribos, o território era dividido nos clãs. E dentro dos clãs, os territórios eram divididos entre as famílias, entre as casas de Israel. E cada território daquele, cada pedaço de terra daquele deveria ser extremamente respeitado para que pudesse garantir a subsistência, para que pudesse garantir o sustento das famílias que dependiam da produção daquela terra. Quando nós olhamos o livro de Levítico, nós vemos Deus dando vários tratamentos com relação a quando alguém fere o animal, quando alguém mata um animal de outro, quando alguém feria, no caso da época, uma propriedade alheia, como é que isso era tratado. Porque Deus sempre teve essa preocupação no contexto do antigo Israel com relação à propriedade material do outro. Não para que o povo fosse rico, não para que o povo fosse nababesco e ensoberbado de propriedades, mas para que o povo tivesse condições de viver com dignidade. Então existe essa preocupação no versículo de proteger a propriedade privada, proteger aquele pedaço de terra que seria ganho, proteger o animal necessário para arar a terra, proteger o animal necessário à produção do leite, proteger o animal necessário à produção de carne, proteger as lavouras do povo de Israel. O não furtarás tinha esse objetivo de literalmente proteger a propriedade privada. Ele ecoa e ele vai acabar ecoando no livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 28, em que diz assim: não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Os marcos estes, aquelas delimitações territoriais, os mourões da cerca, aquilo que faz a divisão de um lote de terra, não deveria ser removido. Ele tinha sido colocado daquela forma e daquela forma deveria permanecer. Não deveria se trazer, jogar um metro para lá para que eu ganhe um metro dentro da minha terra. Não deveria ser jogado alguns metros para lá para que eu pegasse uma fonte de água que pertencia por direito a uma outra família. A grande preocupação era essa. Mas quando nós olhamos para os 10 mandamentos, principalmente o 6º, o 7º e o 8º, a ordem é bem direta. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E nós temos uma tendência de simplificar essas coisas, de fazer com que elas fiquem fúteis demais. É só não matar, é só não roubar, é só não adulterar. Esse pensamento era o pensamento dos fariseus, esse pensamento era o pensamento dos escribas, esse pensamento muitas vezes era o pensamento dos discípulos de Jesus. E por isso Jesus se preocupa em trazer luz sobre a lei, se preocupa em explicar a lei de uma forma melhor.
E ele mostra a amplitude que cada um desses mandamentos tem. Quando ele fala que o adultério não é apenas você se deitar com uma mulher, mas você olhar para ela e desejá-la no seu coração. Você já adulterou com ela. Quando você olhou para ela com intenção impura, você já adulterou com ela. E quando a gente pensa em furtar, dá na mesma. Nem sempre o furtar é eu pegar algo que é do outro para mim, sem que o outro saiba, ou usando de força, tomar dele. Não. Muitas vezes nós conseguimos furtar coisas das pessoas sem que necessariamente tomemos coisas das pessoas. Como? Quando um irmão chega e compartilha com você que depois de tanto tempo conseguiu comprar um Cadete 1999 ou conseguiu comprar um Fiesta 2001 e em vez de você se alegrar com aquele irmão, você pega e fala assim: ah, sério que você comprou? Rapaz, esse carro é duas alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende. Esse carro não presta, esse carro dá problema. E você faz isso e você está furtando. Você está furtando a alegria daquela pessoa. Muitas vezes nós furtamos quando uma pessoa vira e fala assim: irei fazer uma faculdade de medicina, irei ser um engenheiro. E você vira e fala assim: você? Ah, cara, para com isso. Não mexe com isso não, faz um curso profissionalizante para você ter um emprego. E nós estamos furtando os sonhos das pessoas. Você jovem, rapaz, moça, quando você inicia um namoro, inicia um relacionamento sem o objetivo de casar-se, ou seja, quando você começa um relacionamento simplesmente para satisfazer os desejos do teu coração, satisfazer a tua carne, você está roubando. Você está roubando o tempo daquela pessoa. Você está roubando os sentimentos daquela pessoa. Você está roubando também os sonhos e o futuro daquela pessoa. O furto nem sempre se dá apenas levando coisas. Nós somos muito bons para criticar os nossos políticos, que nós mesmos colocamos lá, quando eles causam dano ao erário público, quando eles roubam. Mas nós também roubamos quando vamos preencher o cartão da área azul lá no centro da cidade, colocamos 10 minutos a mais. Ou quando você recebe aquele troco e você olha para aquele troco e sabe que recebeu a mais e coloca no bolso e vai embora como se nada tivesse acontecido. Quando você sonega imposto. Quando você furta a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nós roubamos quando fazemos isso. E por isso precisamos da misericórdia de Deus. Recentemente estive conversando com um irmão da igreja sobre grandes coisas. A necessidade de termos grandes coisas, fazermos grandes coisas e nos sentirmos realmente efetivos na obra de Deus. Mas talvez você vá se sentir efetivo na obra de Deus se você simplesmente viver uma vida cristã comum. Quando você recebe um troco a mais e você olha e devolve para a menina do caixa. Quando você coloca o seu carro parado na vaga às 12h35 e marca 12h35. Quando você é fiel nos seus dízimos, é fiel nas suas ofertas. Quando você é o encorajador de sonhos. Quando você é aquele que se alegra com as pessoas que se alegram. Quando você é fiel na tua igreja. Talvez a vida cristã não seja feita de grandes coisas, mas seja feita de coisas pequeninas. Pequeninas, que somadas na vivência para a glória do Senhor, resultam numa vida extraordinariamente comum para a glória dele. Como é esse versículo? Não furtarás. Seja fiel sobre o pouco e sobre muito o Senhor te colocará. Deus é fiel para prover para as nossas vidas, sem termos a necessidade de pegar o que não nos pertence, sem termos a necessidade de destruir o que pertence ao outro. E vivendo nessa simplicidade sofisticada dos mandamentos do Senhor, nós iremos viver uma vida extraordinária para a glória dele. Que Deus te guarde, Deus te proteja. Mas antes de encerrarmos o nosso devocional, eu te convido a orar, como temos feito todas as vezes. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.
Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de meditarmos nesse trecho tão curto da Tua Palavra, tão simples, mas que mostra a preocupação do Senhor com a propriedade do próximo, que mostra a preocupação do Senhor com a provisão do Teu povo, mas também, Pai, que mostra que nós devemos ser aqueles que não roubam o tempo, que não roubam os sonhos, que não roubam o futuro dos outros. Nós também devemos ser aqueles que não devemos nos deixar levar pelas pequenas corrupções do dia a dia e, uma vez abrindo mão de todas essas corrupções, do troco a mais, do minuto a mais em uma vaga de estacionamento, em uma posição em uma fila de um caixa, quando nós vivemos alheios e acima dessas pequenas corrupções, Pai, nós podemos viver uma vida extraordinariamente gloriosa para o louvor do Teu santo nome. Pai Santo, toma os nossos corações e nos ajuda a, olhando as pequenas oportunidades que a vida nos dá, as pequenas coisas, os pequenos momentos que o Senhor nos proporciona, possamos encontrar nestes oportunidade de glorificar o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus esteja com cada um de vocês, que Deus conceda a vocês verdadeiramente uma boa noite com Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fiquem com Deus e tchau, tchau.